Saúdo a todos com a graça de Jesus. Irmão, vamos dar continuidade à exposição da Palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos expor com a graça de Deus, vamos terminar o capítulo 8, adentrar no capítulo 9, indo até o versículo 6. Então, capítulo 8, concluindo, né, do 16 em diante, até o capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus, 8,16: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmão, vamos orar mais uma vez. Eu quero desafiar você a baixar a sua cabeça e falar com Deus. Peça para que Deus fale ao seu coração. Eu tenho sempre instruído a igreja e eu vou repetir. Durante a pregação você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Enquanto o pregador expõe a palavra, você deve estar atento para ouvir. Você deve ouvir com espírito de oração, ou seja, você deve estar lutando com Deus, dizendo: Senhor, fala ao meu coração. Pedindo para que Deus te ajude a prestar atenção, para que sua mente, o seu coração sejam cativos, para que o Espírito Santo fale com você, mostre a verdade da palavra. Então você tem responsabilidade enquanto a palavra é pregada. E ore também pelo pregador, para que Deus possa usá-lo com poder, e para que a palavra de Deus realmente faça diferença no seu coração. Você nunca pode ser passivo enquanto ouve a palavra. É por isso que eu digo que o culto bom é aquele que se sai cansado, porque você ficou o tempo todo lutando para ouvir o Senhor e desejando realmente ouvir do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai santo, nós nos colocamos diante do Senhor para rogar a sua graça, a sua misericórdia mais uma vez sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe durante a exposição da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é do Senhor. Pedimos que o Senhor então use essa palavra para confrontar, ó Deus, os nossos pecados, trazer em nós esperança, quebrantamento, produzir, ó Deus, em nós vida, santidade, fazendo que, ó Deus, que a verdade do Senhor resplandeça no nosso coração. Ó Deus, abra bem os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor. Dá-nos, ó Deus, atenção, desejo de querer ouvir o Senhor. Ó Deus santo, Deus poderoso, por favor, Pai, fala conosco,
Fala de tal maneira que o Senhor seja honrado pela exposição da tua palavra, que o teu nome seja exaltado, engrandecido, e que nós sejamos edificados pelo Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes há entre nós, principalmente em quem gosta às vezes de estudar, intelectuais, percebeu que uma das grandes tentações, por exemplo, para o intelectual, é a soberba, né? Eu sempre digo que o intelectual soberbo é aquele que não é muito intelectual. Se ele fosse mais intelectual um pouquinho, ele não seria. Por quê? Porque os grandes intelectuais já chegaram a essa conclusão. Essa foi a conclusão do grande filósofo grego, Sócrates, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase: só sei que nada sei, né? Essa é uma frase bem conhecida, e vindo de Sócrates, né, isso dá um pouco de humildade para a gente, que era um homem muito sábio. Todavia, há um homem mais sábio que Sócrates na Bíblia, né? E eu nem estou apelando para Jesus, o Salomão, né? Entre os mortais, Salomão é reconhecido como o mais sábio, e a Bíblia diz que não haverá como Salomão. E Salomão chegou à mesma conclusão. Isso levanta um pouco a bola de Sócrates, né? Porque Salomão chegou à mesma conclusão, isso quer dizer que Sócrates não errou tanto, ou melhor, acertou bem. E a conclusão de Salomão é a mesma coisa: quanto mais eu sei, eu chego à conclusão de que eu nada sei. Então, você tem que aprender a conviver com isso, conviver com a ignorância, conviver com a incapacidade de ter todas as respostas que você gostaria de ter, conviver com a incapacidade de saber tudo o que você gostaria de saber. É assim a vida, e você tem que se conformar com isso, e aprender a viver dessa forma. E isso tem valor também. Primeiro que eu aprendo a ser mais humilde, primeiro que eu aprendo a reconhecer que os tesouros da sabedoria estão somente em Jesus, e é por isso que eu devo me apegar e buscar a Ele. Mas mesmo assim eu nunca serei capaz de saber tudo. Vamos relembrar rapidamente o que Salomão declarou no capítulo 7, olha na sua Bíblia aí. No capítulo 7, no versículo 23, Salomão humildemente disse: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Salomão disse: eu vou ser sábio. E a palavra que Salomão vai usar muitas vezes no livro de Eclesiastes é: eu procurei, eu pesquisei, eu me apliquei. E ele chega à triste conclusão: mas a sabedoria está longe de mim. Ele diz no versículo 24: que está longe, muito profundo, quem o achará? A sensação que ele tem não tem muito jeito. A ideia a imagem que me dá ao ler o versículo 24 é de você na beira do mar. E você olha e não consegue ver o fim. E você pensa na profundidade dele e também não consegue imaginar aonde chega. E assim é a sabedoria. Salomão fala: eu pesquisei, eu procurei, eu orei, eu busquei, e a conclusão que eu cheguei é que ela está longe de mim. Porque o Salomão chegou àquela compreensão que Paulo chegou em Romanos: quem conheceu a mente do Senhor? Ó profundidade! E nós vivemos num mundo criado por esse Deus tão profundo, esse Deus tão sábio, e a sabedoria de Deus, a manifestação disso, ela é vista no dia a dia, e nas incógnitas que nos vêm dia após dia, inclusive de injustiças. As coisas às vezes injustas no mundo, que a gente não entende por que é assim, às vezes fica meio angustiado. Há muito porquê, não são só as crianças que ficam perguntando por quê. Você não pergunta muito que tem vergonha, mas no fundo há muitas inquietações no seu coração. É igual quando tem palestra. Quando tem palestra, você percebe que as pessoas só começam a fazer perguntas depois que o primeiro levanta. Não é que não tenha perguntas, é que não tem coragem de fazer pergunta. Mas você tem muitas perguntas, eu sei disso e eu também tenho. E nós temos que aprender que nem todas elas serão respondidas. Algumas sim. E quais serão? Aquelas que estão reveladas nas Escrituras. Essas serão respondidas. As que não estão, não serão. Agora eu quero dizer para você que muitas não estão.
E esse sentimento permeia o livro de Eclesiastes. Você já deve ter me ouvido falar isso outras vezes, né? Você tem que ter paciência também, que de vez em quando eu vou voltar a esses temas, porque Salomão faz isso várias vezes nesse livro. E essa é a grande frustração de todo o livro. Todavia, nesse mar de incertezas que é a vida, Salomão, nesses versículos que nós lemos aqui, ele nos dá 3 certezas que você pode agarrar enquanto você está aqui. Ele diz o seguinte: olha, há muitas incertezas, mas tem 3 que eu quero compartilhar com vocês em meio às muitas incertezas. Tá? E o tema da mensagem é justamente isso: 3 certezas nesse mar de incertezas que é a nossa vida. A primeira certeza está do versículo 16 até o versículo 1 do capítulo 9. Tá? Lembrando que a exposição começa no capítulo 8, versículo 16. A primeira certeza vai dizer o seguinte: o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Essa é a primeira certeza que ele tem. Mas antes de chegar a essa conclusão, vamos olhar para o texto. Acompanha comigo, versículo 16. Salomão diz o seguinte: aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Observe uma coisa: Salomão, ele concluiu a sessão anterior, no versículo 15, com otimismo, né? No versículo 15 ele conclui com otimismo, mostrando que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o presente. Porque uma coisa que você percebe no livro de Eclesiastes é que ele sempre foca no aqui e agora. O livro de Eclesiastes não dá muita ênfase ao futuro, pelo contrário, ele diz: o futuro nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer. Então viva o presente e viva com responsabilidade. E o versículo 15 ele termina dizendo que a melhor coisa que tem é comer, beber, se alegrar. Ele entende que a vida é um dom de Deus, ele entende que se alegrar no trabalho honesto, essa vida simples do dia a dia. Mas ele ainda não tem todas as respostas. Ele ainda está meio angustiado, porque ele sabe que ainda há muita coisa que ele queria saber e não sabe. Então ele começa o versículo 16 dizendo: aplicando-me a conhecer a sabedoria. Ou seja, novamente Salomão reconhece que ele se esforçou, ele se aplicou para conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra. A ideia é justamente de um filósofo. O livro de Eclesiastes é um livro de filosofia. A ideia de Salomão é alguém que está olhando, contemplando, observando o mundo, as ações dos homens, o que os homens fazem, deixam de fazer, os comportamentos, as injustiças, gente nova morrendo cedo, gente boa morrendo cedo, criança morrendo ainda muito jovem, e gente má, às vezes, vivendo muito tempo. Ele fala: mas que mundo é esse? Ele está tentando entender esse mundo, porque você também não já viu isso? Você já viu um monte de gente boa, pessoas que você gosta e que dão até bom testemunho e morreram cedo, crianças que morreram por fatalidades. Às vezes você vê gente má vivendo muito tempo. A gente às vezes não entende essas coisas. E Salomão também não entendia. E não fique tentando entender, que você não vai encontrar a resposta. Mas o ponto de Salomão é que ele pensou e pensou muito. Tanto que ele diz no versículo 16 que perdia até o sono. Porque um filósofo, ou alguém contemplativo, ele fica pensando. E de noite está pensando. E até perdia o sono tentando encontrar respostas e não conseguia achar a resposta. Mas, nessa procura por resposta, tá? Nós temos aqui um conselho de Salomão, tá? Ele procura entender, procura pesquisar e nada ele encontra. Mas ele chegou pelo menos a 2 conclusões. Observe, você pode não saber todas as respostas, mas isso não quer dizer que você não é capaz de chegar a algumas conclusões. E Salomão chegou a 2 conclusões. A primeira conclusão que ele chega está muito clara no versículo 17, e é bem simples quando ele diz: então contemplei toda a obra de Deus. O que ele está dizendo
aqui, mesmo que ele não saiba todas as perguntas, responder todas as suas perguntas, uma coisa ele sabe: tudo é obra de quem? De Deus. Essa é a sua conclusão. Não poderia ser de outra pessoa. Tudo é obra de Deus. E em segundo lugar, por mais que ele não tenha todas as respostas, uma certeza ele tem. Olha para você ver o capítulo 9, ele diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas. Que coisas? O que ele diz nos versículos anteriores, para claramente entender tudo isto. O que ele entendeu? Qual foi a sua conclusão? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Ele tem um monte de perguntas sem resposta, mas ele chegou a duas conclusões: tudo é obra de Deus, e que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Lembra que eu disse? Nesse mar de incerteza há algumas certezas. Salomão vai dizer 3. A primeira certeza que ele tem é que tudo é obra de Deus, e que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Mas a humanidade em geral não sabe, ele não tem a mínima ideia do que sucederá. Aqueles que temem a Deus, eles estão nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que eles não vão sofrer, passar luta, decepção, mas aí eles estão nas mãos de Deus. Deus cuida deles. Porque observe o restante do versículo. Ele vai dizer: e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Ou seja, o homem, de um modo geral, não tem a mínima ideia do que lhe espera. Tudo lhe está oculto no futuro. E de fato, quem é que sabe o que lhe espera? Quem sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe. Isso é bom e é ruim, né? É ruim porque você vive naquela angústia às vezes, e o que ia acontecer? E é bom, porque às vezes se você soubesse as coisas ruins que fosse acontecer, você ia ficar num profundo desespero e depressão. Mas essa é a vida. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer com você. Agora, tem algo positivo aqui. Se o justo e o sábio e os seus feitos estão nas mãos de Deus, que o futuro venha. É assim que você tem que olhar a vida. É nessa perspectiva. Se você é alguém justo, ou seja, justo na Bíblia é aquele que foi justificado, aquele que entregou a sua vida para Jesus. Sábio na Bíblia não é aquele que sabe todas as coisas, mas aquele que vive no santo temor de Deus, ou seja, as suas ações, elas refletem o seu temor a Deus. E os seus feitos, ou seja, as suas realizações, são sempre em resposta ao seu temor e à sua confiança em Deus. Se assim é a sua vida, que vem o futuro. É nessa perspectiva que você deve caminhar. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Você não sabe se você vai pegar para os jovens aqui, ó. Eu sei que está uma turminha doida para casar, mas você não sabe se você vai casar. Ou você vai ficar solteiro. Mas uma coisa você sabe, a sua vida está nas mãos de Deus. Eu espero que vocês casem, estou orando por isso, tá bom? Tamo junto. Mas o ponto é, ninguém sabe. Você está desempregado. Você não sabe se você vai arrumar emprego essa semana, ou se você não vai. Mas uma coisa você pode ter certeza, sua vida está nas mãos de Deus. Você está doente, você não sabe se Deus vai te curar, ou se não vai. A Bíblia não te dá todas as respostas. Eu sei que tem um monte de crentes que só fala assim, ó, vai acontecer só coisa boa. É um monte de mentiroso, porque eles também não sabem. E não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o crente não pode sofrer. A Bíblia não diz isso. Todavia, o que a Bíblia garante é que o justo e os sábios e as suas realizações, elas estão nas mãos de Deus. É isso que você deve colocar a sua confiança. Você não sabe os detalhes. Você não sabe se você vai estar morando aqui o ano que vem ou não. Você não sabe se você vai estar vivo ou não. Você não sabe se vai passar no vestibular ou não.
Mas uma coisa que você pode ter certeza, essa é a certeza que você pode ter, é que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. É só isso. As outras coisas que a gente quer saber, os detalhes, muitos desses sentimentos são, inclusive, sentimentos pecaminosos. Você pode ter certeza que uma das orações que nós devemos fazer é dizer a Deus: Senhor, me perdoe, porque eu não sou Deus e eu quero ser Deus. Muitas vezes nós queremos agir como se nós fôssemos Deus, queremos ser oniscientes, ter o controle das coisas. E a grande frustração nossa é que nós não somos oniscientes, nós não temos controle de nada, nós somos impotentes. Essa é a grande realidade da nossa vida. Todavia, uma certeza a Bíblia me dá: os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Eu não sei o porquê de muita coisa na vida, e provavelmente pouco saberei, mas essa certeza eu posso ter. Mas há uma segunda certeza que ele nos garante aqui, está no versículo 2 e o versículo 3, ele diz o seguinte, acompanha comigo: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Observe que ele vai dizer: tudo sucede igualmente a todos. E depois, no versículo 3, ele conclui com a mesma coisa: tudo sucede o mesmo. E sobre tudo o que sucede a todos, é a última frase do versículo 3, depois vem rumo à morte. Ou seja, uma coisa que nivela os seres humanos é que a morte, ela não atinge uns em detrimento de outros. Essa é a segunda certeza que você pode ter. Então, a primeira certeza que você pode ter nessa vida cheia de incerteza é que o justo e o sábio, os seus feitos, estão na mão de Deus. A segunda certeza que você pode ter nessa vida cheia de incertezas é que a morte, ela não atinge só uns, ou ela não atinge uns em detrimento de outros. Isso pode não parecer muito animador, somente como Salomão coloca aqui, porque observe o texto, tá? Pode parecer até um pouco desanimador isso aqui. Você pode ser a pessoa mais correta, mais piedosa, caridosa, por mais proveitoso que isso seja, a sua retidão, a sua devoção a Deus, a sua caridade não vai lhe privar da morte. Não vai lhe privar da morte. Essa é a segunda certeza que você pode ter. Ninguém ficou tão feliz quanto ficou no primeiro ponto, né? Agora acompanha comigo aí, não desanima não. Olha o que o texto diz: o mesmo sucede ao justo e ao perverso. Ele vai fazendo contraste aqui entre o bom e o ruim. Ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica, ou seja, o que presta culto a Deus, né, no Antigo Testamento, o sacrifício de animais, ao que não sacrifica, ao bom como pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E ao que jura, observe que ele está agora dando ênfase ao juramento. Mas deixa eu explicar isso aqui, porque no capítulo 5, olha para você ver, no capítulo 5, no versículo 4 e versículo 5, não há há aqui um desestímulo ao juramento. Juramento não é pecado, tá, meus irmãos? Mas a Bíblia não estimula, porque muitas vezes podemos fazer isso e não cumprir o voto, e aí a consequência é grave. E aí ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 4:
quando a Deus fizeres um voto, algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Só que agora, quando você chega no capítulo 9, ele está dizendo que ao que jura é melhor do que ao que teme o juramento. Aqui ele mostra de forma positiva, tá? O que ele quer nos ensinar aqui? Ele está chamando simplesmente a atenção de alguém que de fato jura, no sentido de que ele confia, ele teme a Deus e ele tem consciência da sua retidão, e aquele que teme o juramento porque sabe que ele não vai cumprir, ele sabe que ele não está certo diante de Deus. É simplesmente isso. Então o que ele está mostrando aqui, que mesmo que você seja alguém que faça tudo certinho, que é descrito aqui no texto como puro, alguém que sacrifica a Deus, ou seja, o culto, alguém que procura não pecar, alguém que procura viver uma vida de temor a Deus, mesmo que você faça isso, a morte vai chegar para você do mesmo jeito que chega para alguém que não teme a Deus, que é pecador, que não cultua e que vive uma vida distante do Senhor. É angustiante pensar assim, não é? Salomão também achava. Olha o que ele diz no versículo 3. Este é o mal em tudo quanto se faz debaixo do sol. Por isso Salomão está inquieto. Ele fala, como é que pode acontecer isso? Porque, observe, essa inquietude muitas vezes ocorre no nosso coração. Mas isso ocorre porque nós temos uma visão equivocada de nós mesmos. Porque o próprio Salomão depois nos dá a resposta no texto. Porque ainda no versículo 3 ele vai dizer, a todos sucede o mesmo. Aí ele continua, também o coração dos homens está cheio do quê? De maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Aqui é o ponto chave que Salomão quer mostrar por que acontece a mesma coisa a todos os homens. Porque todos os homens, sem exceção, são pecadores. Não existe alguém justo a ponto de não pecar. Não existe alguém que venha para o culto, oferecer um culto a Deus, sem pecar. Não existe alguém que consiga viver uma vida totalmente sem pecado. O único homem na terra que viveu assim foi Jesus. Foi Jesus. Porque às vezes quando você lê isso aqui, você vai dizer, bem, é até fácil compreender pensando no ímpio. Porque o ímpio peca. Ele faz um monte de coisa errada. Então ele tem que morrer mesmo. Às vezes você pensa, mas quem procura fazer as coisas certas? Mesmo quem procura fazer as coisas certas, ele nunca será bom o suficiente. Você é prova disso, ou não é? Você é bom o suficiente? Você não peca, você não erra, você não falha. Aí você vai, pastor, eu peco um pouquinho. Peco tanto assim também, né? Só que a Bíblia diz o seguinte, se você quebrar um mandamento, você é culpado de quebrar o quê? Todos os mandamentos. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Essa é a grande realidade. No capítulo 7 aqui de Eclesiastes, versículo 20, o Salomão já declarou, não há um homem sequer que não peque. Ele já disse isso aqui. Agora, querido, mesmo que a morte seja algo real para todos os homens, inclusive aqueles que foram salvos, porque aqueles que foram salvos têm que entender o seguinte, qual que é o benefício da salvação? Porque a salvação, você é livre do poder do pecado
e da condenação eterna do pecado, ou das consequências eternas do pecado. Mas você não é livre das consequências temporais do pecado. Por que você não é livre das consequências temporais, do tempo presente do pecado? Porque você ainda está no processo de santificação. Você é justificado, declarado justo por causa dos méritos de Cristo, mas você ainda está no processo de santificação. Lembra o que Jesus disse? A Bíblia diz o seguinte, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, mas não completou ainda. Deus está trabalhando em nós. Em nós. E só vai completar no dia que você morrer. E aí então você vai ter uma nova vida. Mas aqui na terra, ainda está no processo. E a única certeza que você tem nessa terra, é que independe de quem é você, um dia você vai partir. Só que tem um porém. Tem um porém. Aqueles que partem com o Senhor, eles têm uma certeza. A promessa de Jesus é o que traz alento. Essa é a grande diferença. Porque a Bíblia diz o seguinte, lembra que Jesus disse no velório de Lázaro, ele disse para sua irmã, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Essa é a grande questão. Somente aqueles que têm Jesus como seu Salvador têm essa esperança. O fato de você servir a Deus não vai lhe impedir de morrer. Tire sua cabeça. Mas o fato de você servir a Deus, porque o texto diz que os justos e os sábios, os teus feitos estão nas mãos de Deus. O fato de você servir a Deus, ainda que morra, tem a vida eterna. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Isso é só para quem tem Jesus Cristo como seu Salvador. É só para isso. E é importante a gente entender isso, porque nós também, mesmo como cristãos, nós ainda temos muito, mas muito medo da morte. E às vezes você pode até consagrar a sua vida com a motivação errada. Você deve consagrar a sua vida porque Deus te salvou para isso. Mas não há garantia nenhuma de que você vai viver muito tempo por isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que a minha vida está com Cristo. Isso é o mais importante. É saber que eu estou com o Senhor. Eu estou guardado com Ele. Querido, é fato que tanto um ímpio quanto um servo de Deus podem morrer de câncer também. É fato que tanto um ímpio quanto um servo de Deus pode morrer de uma parada cardíaca. É fato que tanto um ímpio quanto um servo de Deus pode morrer de um acidente de carro. Mas a grande diferença é que aqueles que temem ao Senhor estão com as suas vidas seguras nas mãos de Deus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você é daqueles que falam, para que servir a Deus? Serviu a Deus e morreu do acidente de carro. Mas faz toda a diferença, porque ele está com o Senhor. Faz toda a diferença. Isso. Amém. Isso mesmo. Não precisa ter medo da morte. Agora, há uma terceira certeza aqui. Ela é bem lógica.
mas está aqui no texto, é bem lógica. Versículo 4 ao versículo 6, acompanha comigo na sua Bíblia. Ele vai dizer: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Qual que é a terceira certeza? Então, só para você não esquecer hoje está bem fácil de você decorar o sermão. A primeira certeza que você pode ter nessa terra é que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. A segunda certeza que você pode ter é que a morte não atinge uns em detrimento de outros. Ela nivela, todo mundo vai ter que passar por ela. E a terceira certeza que você pode ter é que aqueles que estão vivos têm esperança. Essa é a terceira certeza que você pode ter nessa terra. Aqueles que estão vivos têm esperança. Ele começa o versículo 4 dizendo: para aquele que está entre os vivos, há esperança. É assim que ele começa. Porque a morte é certa, como acabamos de dizer. E depois que morreu, acabou. O que você tiver que fazer aqui na terra tem que ser aqui e agora. Há esperança somente para aqueles que estão vivos. Aqueles que morreram, os seus destinos já estão selados. Não há mais esperança. Se estão com o Senhor, glória a Deus. Se não estão com o Senhor, não gosto nem de pensar. Mas a questão toda é aqui e agora. E a certeza que você pode ter, essa é a certeza. Você não sabe quando você vai morrer. Isso não é certeza. Mas a certeza que você pode ter é que estando vivo ainda há esperança para você. Estando vivo ainda há esperança nessa vida. É por isso que o suicídio é sempre andar na contramão da lógica da vida humana. Toda vez que alguém se suicida, meus irmãos, você pode ter certeza que aquela pessoa estava com uma dor insuportável. Porque ela perdeu a esperança que os vivos podem ter. Mas aqueles que estão vivos ainda podem ter esperança. E Salomão, ele usa aqui um provérbio para enfatizar o seu argumento de que os vivos têm esperança. No versículo 4, ele vai dizer: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É muito interessante esse provérbio, porque esse provérbio no Brasil talvez não tinha muito significado. Porque o povo gosta muito de cão, né? Muito de cachorro. Né? Tem uns aqui na igreja, então, que tá doido. Mas vai gostar de cão lá no canil, né? Gosta muito de cão. Mas, na época bíblica, somente na época que Salomão escreve esse texto, os cães não eram animaizinhos assim, de estimação. Pelo contrário, era tido como... Era pior do que o nosso vira-lata, né? É um animal desprezível que só ficava fuçando o lixo. Lembra quando o Golias ele vai zombar de Davi? Ele fala: por acaso eu sou um cão? Você vir comigo com um pedaço de pau e pedra? Lembra? Ou seja, você está me chamando do quê? Porque essa é a visão. Agora, um leão naquela época, igual hoje também, ainda é um animal assim, exuberante, tá? Mas o fato que ele está dizendo é o seguinte: é melhor ser um vivo, vivendo uma vida meio simples, ruim, do que estar morto. Porque enquanto está vivo tem esperança. O ponto que ele está destacando é o fato de que, estando vivo, você ainda tem esperança. Estando vivo, você ainda pode fazer alguma coisa. Então é melhor um cão vivo, pelo menos ele já pode fazer alguma coisa. Agora, que adianta ser alguém imponente, poderoso, sabe, se já morreu? Acabou tudo.
Então, o foco dele aqui é que uma certeza você pode ter. Se você está vivo, você pode ter esperança. Você ainda pode ter esperança nessa vida. Tá? A vida miserável ainda é melhor do que a morte, porque estando vivo você ainda pode ter esperança. E ele passa então no versículo 5 e 6 a descrever as vantagens de estar vivo, né? No versículo 5 ele vai dizer aqui, ó, no versículo 5 e 6, os vivos sabem que hão de morrer. Essa é uma esperança. Mas os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos não têm recompensa, pois sua memória jaz no esquecimento. Os mortos não têm mais sentimento, né? Nem amor, nem ódio, nem inveja. Os mortos não têm mais nada aqui nessa terra. Eu sei que pensar nisso, novamente, pode produzir angústia no nosso coração. Mas, porque a morte, ela é sempre um problema para nós. E eu vejo isso com uma certa naturalidade. Porque nós morremos por causa do pecado. Então, ninguém aceita a morte com naturalidade. A esperança desse grande mal está na vida que Cristo pode nos dar. Fora disso, a morte na verdade, o maior problema da humanidade. Mas só que observe, o foco dele aqui é mostrar que quem está vivo tem esperança. E algumas aplicações práticas que eu quero passar para a igreja aqui. Primeira coisa que ele vai mostrar aqui no versículo 5 é que os vivos sabem que hão de morrer. Aí você fala, mas que esperança tem nisso, saber que eu vou morrer? Há muita. E o livro de Eclesiastes fala muito sobre isso. Lembra que nós já vimos aqui, no capítulo 7, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete? O que ele está falando? Que é melhor você pensar na morte, porque um dia você vai ter que encará-la. E por que ele está destacando que aqueles que estão vivos, isso é esperançoso, saber que vão morrer? Porque se você sabe que algo vai acontecer, você pode se preparar. Você não sabe nem o tempo e nem o modo. Ele já falou isso também no capítulo 8. Você não sabe o tempo e o modo, mas você sabe que vai acontecer. Então, nesse sentido, há esperança para quem está vivo, porque ele pode fazer alguma coisa enquanto ele está vivo. Porque do ponto de vista terreno, por exemplo, porque se você está vivo e você sabe que você vai morrer, isso é esperançoso, porque você pode se preparar para a morte e se preparar para a eternidade. Por que eu digo para a morte e para a eternidade? Porque se você sabe que você vai morrer, você vai procurar viver de uma forma que você vai deixar as coisas organizadas, o máximo possível para a sua vida. Ninguém sabe quem vai primeiro, mas é importante você se preparar. Em que sentido? Organize as coisas, não seja irresponsável, você não vai viver eternamente. Eu sei que a gente não gosta muito de pensar nisso, né? Eu falo de mim mesmo, eu sou meio relaxado com isso aí. Os irmãos vão ficar tudo triste aqui hoje, né? Anima isso aí, meu irmão. Se minha mãe até me cobrou o negócio, eu nem fiz até agora, só para você ver. Ela falou para mim, ver o negócio da Pax, né? Tal, eu vou me pagar, porque daí eu posso incluir ela e tal. É uma coisa simples. Simples, mas eu não resolvi isso ainda. Eu estou errado. E o texto está deixando isso bem claro para mim. Eu estou vivo. Isso quer dizer que se eu morrer antes dela, porque gente que é novo tem uma visão equivocada e acha que os mais velhos vão morrer primeiro, né? Se eu morrer antes dela, eu deixo ela e minha família com um problema em relação a isso. Só estou desenhando um exemplo simples. Aqueles que estão vivos, eles têm esperança, porque eles sabem que vão morrer. Então, se sabe que vai morrer, ele tem que se preparar. Não viver como se nunca fosse morrer.
E segundo, ele pode se preparar para a eternidade. Porque se ele sabe que ele vai morrer, então ele tem que estar atento com a sua vida diante de Deus. Porque você vai morrer. E a pergunta é, quando você vai morrer? Você vai para o céu? Você tem essa certeza? Aqueles que estão vivos ainda podem se preparar. Porque quem já morreu e ficou pagando para ver, complicou. Porque agora já foi. A pessoa viveu a vida toda sabendo que ia morrer, mas ela não buscou a Deus, desprezou a Deus, não quis nada com Deus. Ela pode até ter se preparado, feito PACs, pago as contas, mas o mais importante ela não fez, que é a sua vida com Deus. Aí ela morreu, e aí? Então quem está vivo, ele tem esperança, porque ele sabe que vai morrer. Então ele ainda tem esperança de colocar a sua vida em ordem. Tanto do ponto de vista de quem vai ficar, pensar nisso, quanto do ponto de vista dele que vai encontrar-se com o Senhor, ou não. Não existe neutralidade. Espera-se que vá encontrar-se com o Senhor. Enquanto você está vivo, você sabe que vai morrer. Então procura também pregar o evangelho para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes. Enquanto você está vivo, você sabe que você não vai viver a vida toda, mas enquanto você está vivo, lute com Deus em oração por sua família, para que Deus salve a sua família, testemunhe para eles, fale do evangelho para eles, porque enquanto você está vivo, você sabe que o tempo está passando e você aproveita bem esse tempo. Enquanto você está vivo, você sabe que você vai morrer, aproveite para você servir a Deus, e servir a Deus da melhor forma possível. Se doa pelo reino de Deus, porque é possível que você não terá mais tempo para isso. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pode descansar sabendo que um dia a morte enfim chegará. Agora, se não, eu quero dizer para você, faça isso nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, hoje pode ser o dia aceitável. E o livro de Eclesiastes fala muito sobre viver o presente, porque o futuro está oculto. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje, agora. Não é esperar nem acabar a mensagem, não. Aí agora, onde você está? Entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma segunda questão que ele vai dizer aqui no versículo 5, é que os mortos não sentem mais nenhum tipo de sentimento. Ele vai dizer, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eis aqui um alerta para nós. Enquanto estamos vivendo, devemos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Isso aqui é bastante interessante. Porque ele vai dizer o seguinte, querido. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Ele está dizendo o seguinte, depois que você morreu, não tem mais sentimento. O tempo de você amar as pessoas é aqui. É aqui que nós exercitamos o nosso sentimento, tanto bons quanto ruins. Por isso que ele fala amor, ódio e inveja, tanto bons quanto ruins. É aqui que você exercita o seu sentimento. Depois que morreu, acabou. E quantas vezes nós deixamos de passar essas coisas? Você deixa de dar um abraço, de fazer um carinho, de dar um beijo, de andar, segurar nas mãos. Enquanto você está vivo, você tem esperança de fazer isso. Quantas pessoas, depois que perde um ente querido, falam, eu queria ter andado mais com ele.
eu queria ter segurado mais nas mãos dele, eu queria ter abraçado mais. Ele está dizendo, se você está vivo, você tem esperança de fazer isso. Então, faça isso. Abrace mais, ame mais, se importe mais com as pessoas. Exercita o amor e o sentimento bíblico enquanto você pode. Você tem esperança de fazer isso agora? Faça isso agora, não deixa isso para depois. Enquanto você está vivo, procura amar as pessoas, visitar as pessoas, estar junto o máximo com as pessoas. Não é ser irresponsável, irmãos. Mas o livro de Eclesiastes ele fala muito sobre o presente, porque o autor está dizendo o seguinte, eu não sei o futuro. É assim que ele diz aqui no versículo 2, tudo está oculto no futuro. É por isso que quando ele chega no versículo 7, a gente vai ver isso no próximo encontro, ele vai dizer, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão se agrada das tuas obras. Ele está dizendo no versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Ou seja, aproveite o tempo que você tem para amar as pessoas, abraçar as pessoas, estar com as pessoas, estar junto com as pessoas, porque enquanto está vivo, você tem essa esperança de que você pode fazer isso. Porque depois que morreu, você não vai poder fazer isso. E nem as pessoas poderão fazer isso com você. Nem as pessoas poderão fazer isso em você. Não pode. Mas em último lugar, aqueles que estão vivos têm esperança, porque sabem que há algo mais do que essa terra. Olha o versículo 6, a última frase do versículo 6 é, para eles, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele está falando o seguinte, aqueles que morreram não têm esperança nenhuma aqui nessa terra. Isso quer dizer então que existe algo fora dessa terra, acima do sol. Acima do sol. A morte encerra a nossa vida aqui, debaixo do sol, nessa terra. Mas há uma vida após a morte. Aqueles que estão vivos têm esperança, porque eles ainda podem morar no céu. Eles têm esperança de que se morrerem com Cristo, há um novo lar, uma nova vida, sem dor e nem tristeza. Aqueles que estão vivos têm esperança de que se morrerem, eles estarão com Cristo, aguardando a ressurreição final. Mas para aqueles que já morreram, e morreram sem Cristo, não há mais esperança, não há mais solução para nada. Não há. Mas aqueles que estão aqui ainda há esperança. E novamente o texto toca num ponto importante. Se você está vivo, você tem esperança. É por isso que você tem que aproveitar esse momento, querido, para você consertar a sua vida com Deus. De vez em quando você vê alguns filmes, eu lembro que tinha alguns na sessão da tarde assim, que as pessoas descobriam que tinha uma doença, e elas queriam então viver a vida intensamente. Tem algumas coisas positivas nessa mensagem desses filmes? Tem. É que as pessoas então passam a dar valor às coisas que são importantes. Só que tem algo negativo no filme. Eles se esquecem de que vão morrer. Se você sabe que você vai morrer, você deve viver a sua vida intensamente. Em que sentido? Amar as pessoas, estar com as pessoas,
se alegrar com as coisas simples da vida. Você acaba dando mais valor ao sol, às estrelas, à lua, às coisas simples. Só que isso não resolve tudo, porque você sabe que vai morrer. Você só consegue ter esperança se depois que a morte enfim chegar, eu com o meu Senhor, eu vou morar. Até rimou, né? É só assim que você vai ter esperança. Porque quando a morte enfim chegar, com o meu Senhor, eu vou morar. Então você precisa, enquanto está vivo, olhar acima do sol. Lá você vai encontrar o seu Salvador e vai encontrar esperança. Então saia nessa noite com essas 3 verdades bem claras no seu coração. Você não tem resposta para tudo, mas essas 3 verdades estão bem claras. Os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Grava isso. Segunda coisa, tudo sucede igualmente a todos. A morte é para todos. Não há diferença entre aquele que teme a Deus e o que não teme a Deus. Apesar de que aquele que teme a Deus tem o seu lugar garantido no céu. Mas do ponto de vista terreno, todos um dia vão morrer. Terceiro lugar, para aqueles que estão vivos, ainda há esperança. Essas 3 certezas você pode ter. Então, se você está vivo, não use a vida que você tem para viver longe de Deus, para viver na bagunça, para viver na baderna, para fazer o que seu coração pecaminoso deseja. Use essa vida que você ainda tem para refletir sobre a morte, para se preparar, para ter a plena certeza de que a sua vida está nas mãos do Senhor, para amar as pessoas, andar com as pessoas, viver com as pessoas, e para caminhar aqui olhando acima, olhando para o céu, na esperança de que há algo além nos esperando. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso. Quero te pedir, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor nos ajude a entender e a refletir com profundidade as verdades desse texto. De fato, ó Deus, há muitas coisas que nós não entendemos nesse mundo. Há muitas angústias, muitas incertezas. Nós não temos, de fato, resposta para tudo que nós gostaríamos, talvez, de ter. Mas o Senhor nos garante que o justo e o sábio e os seus feitos estão nas mãos do Senhor. Então, tudo o que fizermos para o Senhor está sabendo e tudo está no controle do Senhor. Mesmo que não tenhamos todas as respostas, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu sei que às vezes é duro para nós pensar na morte, mas é necessário, porque ela é real para todos nós. E um dia nós vamos nos deparar com ela. Nós te louvamos porque em Cristo Jesus há esperança, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Ó Deus, tua palavra também nos garante que para aqueles que estão vivos ainda tem esperança. Eu te peço que essa esperança possa mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de encarar a morte, mudar o nosso modo de nos relacionar com as pessoas, aproveitar esse tempo que nós temos aqui para estar junto com os nossos entes, os nossos amigos, os nossos parentes, de abraçar, de caminhar junto, de gastar tempo junto, de valorizar isso. E que possamos também, com esperança, saber que existe algo além, que nos espera um novo céu e uma nova terra.
E que vivamos nessa terra com essas três certezas muito claras e vivas na nossa mente e no nosso coração. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, o seu único Filho, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. A gente pode se assentar sem atitude de oração.